Escrever pelo menos alguma coisa, né? Quem ainda não escreveu pode continuar o exercício, pode continuar escrevendo se quiser, mas não precisa fazer uma lista gigantesca, né? Faz aquelas prioridades, aquilo que mais te incomoda, tá bom? E aí é o seguinte: é importante falar sobre esses padrões que se repetem? Sim, né? Tá. Dentro das minhas crenças, é importante falar sobre isso, né? Então, se você faz terapia, você vai falar sobre esse assunto. Se você gosta de escrever, você pode fazer um diário, né? O diário terapia, eu adoro fazer o diário terapia. Então, escreve sobre esses padrões de repetição e tudo mais. Então, tem formas de colocar isso para fora, né? Mas será que a única forma de superar um padrão de repetição é falando sobre isso? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um padrão de repetição de relacionamento onde eu sempre me sinto rejeitado. Eu me sinto de lado, eu me sinto invisível para o amor. Então vamos supor que seja esse, mesmo quem já está num relacionamento, digamos que você está casada, mas parece que você é invisível. Seu parceiro, sua parceira não te olha. Digamos que seja esse, tá? Essa é a minha questão. Tá bom, isso sempre se repete. Então eu vou lá, faço terapia, e isso não libera. Eu continuo me sentindo invisível, eu continuo me sentindo rejeitado, abandonado, largado, a pessoa não me responde, sei lá o quê, né? Essas coisas do dia a dia. E eu já falei sobre isso, eu já botei para fora, eu já escrevi sobre isso, eu já estou há anos olhando para isso e isso não muda. Existe uma outra forma de liberar isso. E o nosso encontro de hoje é sobre esse assunto, tá bom? Vamos pensar que um padrão de comportamento, um padrão de resultado, um padrão de pensamento, um padrão de sentimento, todo esse bololô junto. Eu estou juntando tudo isso como sendo um padrão, tá? Então, aquilo que eu penso, eu sempre sou abandonado, aí eu me sinto sempre abandonado, aí eu tenho comportamentos de uma pessoa que sempre é abandonada, aí eu tenho resultados na minha vida de uma pessoa que se sente abandonada, eu realmente serei abandonado, né? Então, juntando tudo isso, eu posso dizer que eu vivo um padrão que se repete, que é o padrão do abandono. Todo mundo até aqui, ok? Tranquilo? Então, um padrão é um conjunto de coisas ali que se repete, tá bom? Percebe que esse padrão, ele possui uma frequência? Ele possui uma frequência. Então, assim, se eu me sinto abandonado, isso tem uma frequência. Se eu me sinto amado, isso tem outra frequência, não tem? Diferente? Então, se eu tô com um sentimento de abandono, de solidão, de que não consigo me relacionar, isso vibra de uma forma. Digamos assim, isso vibra numa certa velocidade. Como se fosse um negocinho assim, igual a minha mão aqui, ó, vibrando. O abandono tá vibrando. Aí quando eu me sinto amado, eu vou vibrar de outra forma. Talvez seja uma vibração mais potente, uma coisa assim mais rápida, mais intensa, a vibração do amor, uma frequência mais alta. Então, um padrão que se repete na minha vida é uma frequência que se repete. Vamos ver se faz sentido. O abandono, nesse exemplo, ele tem uma frequência. E se eu estou repetindo esse padrão de abandono, é porque eu estou sempre vibrando nessa mesma frequência, correto? E se eu mudo a minha frequência, será que eu vou me sentir abandonado? Não vou. Provavelmente não vou. Por quê? Porque eu mudei a minha frequência. E se eu mudei a minha frequência, eu já não estou mais naquele padrão, porque aquele padrão tem uma frequência específica. Eu tinha um padrão na minha vida que se repetia muito, e o Murilo está aqui para provar que isso é verdade, que era um padrão de muita preocupação. E se eu fosse falar sobre esse excesso de preocupação,
Eu tinha uma história maravilhosa para contar. Eu ia dizer que era uma coisa familiar, porque a minha mãe também é uma mulher sempre foi muito preocupada, sempre teve muito medo. Quem aqui está no Relacioniceiro, eu já falei várias vezes sobre o medo, e que eu sinto que eu herdei o medo da linhagem da minha mãe e tal. Então, o padrão que eu tinha de excesso de preocupação, eu me preocupava com tudo. Se eu estou num projeto, eu me preocupava que eu não ia conseguir entregar. Se eu estou trabalhando, eu me preocupava que eu não ia conseguir pagar as contas. Se eu estou mudando de carreira, eu me preocupava porque eu não ia dar conta também. Então, era um excesso de preocupação, que envolvia tudo. Então, envolvia praticamente todas as áreas da vida. Preocupação até com a saúde, muita preocupação. Tá. Aquele meu padrão de repetição de preocupação tinha uma frequência específica. Enquanto eu não me trabalhei, e não continuo me trabalhando, então eu preciso continuar o processo, né? Enquanto eu não me trabalhei para mudar a frequência, para sair da preocupação, eu podia falar sobre preocupação, falar que veio da minha mãe, falar que é algo sistêmico, falar que isso não é meu, falar que eu devolvo ao remetente com consciência, escrever, fazer diário terapia, ir para psicóloga e fazer 500 milhões de coisas, pois eu podia vibrar na preocupação de novo, e de novo, e de novo. O falar, ele é importante, eu diria até que ele é necessário. Colocar para fora, ter uma rede de apoio, ter alguém para te ouvir, nem que seja um diário para você escrever. Então, botar para fora é importante, mas às vezes não é o suficiente. Porque botar para fora não necessariamente vai destravar você dessa frequência onde você está bloqueada. É como se você tivesse presa naquela frequência e você precisa de algo que destrave você dessa prisão. Porque isso é uma prisão. Então, mesmo que eu diga assim, gente, o meu padrão de repetição é o medo, é a preocupação, eu herdei isso, está na minha linhagem familiar, é sistêmico, bora constelar, tá? Mesmo tendo consciência disso, isso não me diz que eu vou conseguir mudar. Você está entendendo por que talvez você tenha anos de autoconhecimento e os padrões continuam os mesmos? E hoje, nessa noite, por isso que eu pedi muita proteção espiritual, vela, incenso, água, tudo, natureza, florzinha, cristal, tudo de bom. Porque a gente vai fazer um trabalho espiritual mais profundo. Porque eu entendo que nós podemos sair do superficial, a gente está pronto para isso. E o superficial também é importante. Porque se eu não olho para aquilo que está na camada mais superficial, para o meu dia a dia, para falar mesmo, botar para fora, escrever, fazer a minha terapia tradicional. Se eu não faço isso, eu não chego no profundo, eu não chego no espiritual, eu não chego na raiz. Então tudo se complementa, tudo é necessário. Não tem nada errado. No processo de autoconhecimento, não tem nada errado acontecendo. Não tem a terapia melhor e a pior, o certo e o errado. Tudo se complementa. E hoje a gente vai trabalhar de uma forma mais espiritual, porque eu entendo que esse momento ele precisava chegar na vida desse grupo que está aqui, exatamente dessas pessoas que estão aqui, na minha e na vida de vocês. Esse dia tinha que chegar. O dia de olhar para a raiz dos padrões que se repetem, olhar de forma profunda, que não é uma forma racional. E talvez aqui esteja o cerne da questão. Quando a gente reflete sobre um padrão que se repete, seja o abandono, seja o medo, a preocupação, a escassez, a gente está limitado numa parte racional, que é importante. Só que não é, talvez, a principal. Então, a mudança da nossa frequência, lembra que eu falei? Então, se eu fico repetindo um padrão de medo, preocupação, escassez, solidão,
Eu preciso aprender a subir a minha frequência. Se eu fico olhando para essa frequência, medo, escassez, solidão, preocupação, ansiedade, enfim, toda essa frequência onde eu sinto que eu repito esse padrão, né, essa frequência, se eu fico só refletindo sobre isso, eu talvez não consiga subir a minha frequência. Pode me ajudar? Pode, mas talvez não vou subir e talvez eu não tenha sustentação para uma nova frequência. Então, nesse momento que você escreveu aí no papel, eu quero que você imagine, digamos que você fez em tópicos, tá? Então você escreveu assim: um padrão que se repete é a escassez de dinheiro. Tá. Aí depois você escreveu: eu abandono. Então, digamos que você fez em tópico. Agora eu quero que você imagine que existe uma escala, uma régua. Essa régua, ela vai de 0 até 100. E aí, do lado disso que você escreveu, eu quero que você só imagine qual seria a frequência disso que você escreveu. Exemplo, digamos que eu escrevi assim: o padrão que se repete é a escassez de dinheiro. Eu estou sempre endividado, ou ganha e perde, sei lá, ou nem ganha, sei lá. E eu acho que de 0 a 100, a escassez de dinheiro ela deve ter uma frequência baixa, que o 100 é o máximo, tá? O 0 é o mínimo. Então eu acho que deve vibrar, sei lá, em 20 Hz. Não sei, vamos chutar. Aí você escreveu outro padrão que se repete. O abandono. Me sinto sempre abandonada, rejeitada, humilhada. Tá. De 0 a 100, em quantos hertz você acha que isso vibra? Qual é a frequência? Eu acho que é uma frequência baixa também. Vou botar, sei lá, 20, 30, 15, 10, não sei. Aqui, gente, não tem ninguém investigando vocês para ver se vocês estão acertando, tá? A frequência. Eu quero que vocês escrevam só o que vocês acham. Como se fosse um chute no escuro, tá? E ninguém vai precisar falar o que escreveu. Então é algo bem pessoal, é confidencial. Só você vai saber, tá? Então você tem a sua listinha dos padrões e do lado da listinha, qual a pontuação, né? Quanto que você acha de 0 a 100 que isso vibra? Em quantos hertz? Qual é a potência? Se é uma frequência baixa, mais densa, mais triste, ou se é uma frequência mais alta. Carol, não vai botar fogo na casa, pelo amor de Deus. Tô amando a tua fogueira. Então vai lá. Todo mundo conseguiu colocar, fazer o seu chute aí, de 0 a 100. Beleza. Agora, do lado desses números, digamos que você escreveu vários, ou um só, não sei, do lado desses números que você escreveu, eu quero que você escreva agora em quantos hertz você acha que você consegue vibrar. Por exemplo, digamos que você pense assim: tá, eu botei ali escassez financeira, eu acho que isso deve vibrar, sei lá, em 20 Hz. Mas eu acho, tá, é um chutômetro, eu acho que eu tenho potencial para sair dos 20 Hz e para ir para 50. Ou, sei lá, eu acho que eu tenho potencial de sair dos 20 e ir para 100, que eu acho que eu posso me iluminar dentro dessa questão a ponto de chegar nesse nível de consciência, do máximo, de ter clareza total sobre a minha vida financeira, que seria, digamos assim, o ápice da consciência. Então vai ter gente que está escrevendo aí, vai pensar assim: pô, sei lá, de 20, eu tô me achando tão encalacrada na vida, minha vida tá tão cagada, desculpem o palavrão, que eu acho que de 20 eu consigo ir para 21. Eu não consigo ir muito além disso, que tá tudo muito travado. E vai ter gente muito, assim, entusiasmada, eu acho que seria o meu caso, que vai pensar: pô, eu vibro em 20, mas eu acho que eu consigo ir para 90, 80, 90, 95, 100. Sei lá, eu acho que eu tenho potencial para isso, para essa mudança de frequência.
Mas aqui é sem julgamento, então não está errado você achar que de 20 consegue pular para 21. Não está errado achar que não consegue subir a frequência de jeito nenhum. Então eu botei 20, acho que o meu máximo vai ser 20 e acabou para mim. É isso que eu vou conseguir. E também não está errado achar que de 20 pode pular para iluminação, para 100. Geralmente eu digo para as pessoas escreverem a primeira coisa que vem. Então é sempre o primeiro número que vem. A primeira resposta. Porque aquela resposta que você começa a refletir muito sobre ela, ela já está muito racional, ela já está muito cheia de história, está muito justificada já. A primeira não, a primeira ela vem lá da profundeza. Ela é mais verdadeira, geralmente, né? Todo mundo conseguiu escrever? Se ficar dúvida, bota aqui no chat, tá? Que eu vou esclarecendo. Marcelo, para cada um dos dois tópicos veio um número diferente. Faz sentido? Sim, faz total sentido, Marcelo, total. Eu vou só afastar um pouquinho a luz, porque senão vocês vão ficar me vendo todo branco. Faz total sentido, já vou explicar por quê. Ah, agora acho que melhorou um pouquinho. Porque eu posso me sentir, isso aqui é um exercício sobre o que você sente, não é o que você pensa, sabe? Assim, é uma coisa mais profunda, é o que você sente, é algo mais inconsciente. Pode ser que tenha uma área da minha vida que eu sinto que ela é muito travada. Então eu vou colocar um número para ela, uma frequência muito mais baixa para ela. E que eu sinto que para mim é muito difícil mudar a frequência, porque é uma área que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, quando eu vou atender as minhas clientes de terapia, geralmente nós trabalhamos questões de relacionamento. Não é todo mundo que trabalha relacionamento comigo, mas é muito comum, porque eu me posiciono assim na internet, né? Eu falo de relacionamento, então é comum as pessoas me procurarem para destravar a vida amorosa. Se eu perguntar para elas, se eu fizer esse exercício com elas, elas vão botar uma frequência muito baixa na vida amorosa e vai ser difícil para elas, né? Elas vão achar difícil mudar essa frequência, porque é a dor da vida delas. Se fosse para mim o exercício, eu não botaria uma frequência baixa na vida amorosa. Eu botaria que eu tenho mais dificuldade para não me preocupar, para não sentir medo, para não me sentir inseguro. Questões que são mais importantes para mim. Porque não é, de fato, não é relacionamento o meu grande bloqueio da vida. São outras coisas que eu me trabalhei e continuo me trabalhando. Então, cada pessoa vai ter um bloqueio que, para ela, é algo muito difícil de mudar. E é isso que a gente está identificando nesse exercício. Qual é o padrão, ou quais são os padrões que, para você, são muito difíceis? Tem aquela frequência mais baixa, tá? Então, sim, Marcelo, faz todo sentido os números serem completamente diferentes para cada padrão, para cada coisa que aparecer, tá? Carol, o que eu achei mais engraçado é que na minha frequência mais baixa, eu enxergo uma mudança totalmente na outra direção, indo de 3 para 90. Maravilhosa. Nas mais medianas, eu sinto mais moderado. Quanto maior, menor a mudança. 15 para 70, 30 para 60. Muito interessante essa percepção. É como se no caso da Carol, né? Estou pensando aqui na mentalidade da Carol, no que ela sente. É como se fosse assim: eu posso estar muito travada, mas eu tenho tanta fé, eu tenho tanta confiança, tanta coragem, que eu sei que eu posso dar um salto de 3 para 90. Eu posso virar o jogo. Olha que interessante, quando a gente faz esse exercício, a gente começa a conhecer como está configurada a nossa mentalidade. Será que eu tenho uma mentalidade mais corajosa, que eu acho que eu consigo virar o jogo, ou eu tenho uma mentalidade assim mais que busca mais segurança? É bem interessante. Então cada um olha aí os números que colocou, tá? A Gabi botou, eu coloquei 50, que foi o que me veio, mais racionalmente pensei que seria talvez até mais alta, até alta. Que o 50 está até alto, está até alto, entendi. Então é isso. Colocou a frequência que você acha que está agora, e do lado colocou a frequência que você acredita que pode chegar.
o máximo que você, trabalhando um pouquinho ali, você consegue chegar, que você tem potencial para chegar. Aí vamos lá. Se a gente ficar aqui conversando sobre cada padrão que você escreveu no papel, será que a sua frequência vai subir? Talvez sim, talvez não, né? Assim, mais para não, mais para não, mas talvez sim, talvez não, mas aquela coisa assim, se você ficar só trocando ideia aqui, batendo um papo aqui comigo sobre os padrões que estão se repetindo na sua vida, vai dizer, ah, virou uma chave, ah, legal, estou enxergando algo além, bacana. Mas assim, sinceramente, talvez leve anos esse processo para mudar a frequência. Então aqui a gente não está desmerecendo o diálogo. A gente está colocando ele no lugar dele. Ele tem um lugar importante. Ponto. Não dá para excluir. Só que agora a gente vai olhar de uma forma diferente. O que, que eu poderia fazer para pular de uma frequência para outra? Olha que loucura a noite de hoje, que interessante. O que eu poderia fazer para pular de uma frequência para outra, já que eu sei que só falar sobre a minha questão, digamos assim, só falar sobre o meu problema, não vai me fazer pular de uma frequência para outra? Então, eu poderia fazer várias coisas para mudar essa frequência. Eu poderia chegar aqui e falar assim: ah, se você confiar, confia no divino, que a sua frequência vai mudar. Poxa, gente, é muito vazio, né? Faz sentido, faz, para mim faz. Confiar, a confiança vai te jogar numa frequência mais alta, mas você não vai sustentar. É como se eu estivesse dando uma dica, ó, uma dica de amigo. Confia mais, seja mais corajosa. O universo te ama, você é amada. Super legal ouvir isso, vai ajudar, vai. Mas você não vai sustentar só com essa dica. E é isso que acontece muito no nosso dia a dia, né? A gente está conversando, por exemplo, com um amigo, ele vai falar um monte de coisa legal, mas talvez a nossa frequência não mude, e aí a gente fica ali repetindo aquele mesmo padrão o tempo todo, certo? Bom, então vamos avançar mais um pouquinho. Primeiro, como vocês estão se sentindo? Tudo bem? Ah, então tá bom. Muito bem. Para começar, a gente vai fazer um exercício agora. A gente tá fazendo um exercício, né? Só que agora a gente vai fazer um mergulho. Um exercício assim, um mergulho para dentro, tá? Que é o que eu tô falando que é o exercício espiritual. Corpo esquentando, né, Paty? Eu também tô sentindo um calorão aqui. E para começar esse corpo espiritual não, esse exercício espiritual, eu quero perguntar para vocês assim, ó. E aí pode responder se sentir confortável. Quem não se sente confortável não precisa falar nada. Todo mundo que está aqui acredita em Deus? Sim? Tá. Beleza, maravilha. Cris, estou bem, porém sem entender nada. Amei, Cris. Cris, fica aí, não sai daí, que pelo menos no exercício tudo vai fazer sentido. Tá, então todo mundo que está aqui acredita em Deus. Não tem ninguém que não acredita, né? Tá bom. O que mais que vocês acreditam além de Deus? Alguém aqui acredita, sei lá, em mestres ascensionados? Por exemplo, mestre Saint-Germain, arcanjos? Deve misturar, né? Deve ter gente que acredita e gente que não acredita, né? Mas em Deus, acho que é, né, uma coisa assim mais geral, né? Beleza. Então tá. Então, assim, para começar o nosso exercício, lembrando, né, apesar de eu estar falando várias coisas aqui, a Cris talvez falou que não está entendendo, apesar de eu falar várias coisas que a gente vai conectando aos poucos, a ideia aqui é mudar a nossa frequência. Por quê? Porque se eu estou num padrão de repetição, é porque eu estou sempre naquela frequência.
certo? E aí eu vou ter que falar mais uma coisinha antes do exercício. Como que é feita a nossa frequência? Digamos que você escreveu aí, eu acho que eu estou numa frequência, se fosse medir de 0 a 100, eu acho que eu estou em, sei lá, 15, estou vibrando em 15 Hz só. De 0 a 100, eu vibro em 15, ou em 3, como a Carol falou ali, que ela estava em 3, mas ela sabe que consegue pular para 90, para 100, sei lá. Então, digamos que acho que eu tenho uma vibração, que é esse meu padrão que se repete, abandono, escassez, medo, insegurança, qualquer coisa que você não gosta, mas que está repetindo, doenças, eu acho que esse meu padrão vibra em 10 Hz. Beleza. E aí? E aí que? Como é que eu chego nessa frequência baixa? Dentro dessa questão aí que você escreveu no papel. Que vocês acham? Pode botar no chat quem vier alguma intuição, alguma resposta, alguma percepção. Como você acha que você chegou nesse número que você escreveu, no primeiro número que você escreveu? Então, assim, eu acho que a minha escassez de dinheiro tem uma frequência de 5 Hz. Como você acha que essa frequência baixa, ela existe? Por que ela é baixa? Ó, a Sinara botou ancestralidade. Excelente, Sinara. Então, nós recebemos crenças da nossa família, da ancestralidade, correto? Como eu falei antes, um padrão meu que se repetia era preocupação e medo. Eu morria de medo de tudo, era preocupado com tudo, achava que tudo ia acontecer uma grande catástrofe. Qualquer coisa que eu começasse ia acontecer uma catástrofe. Isso veio de mim? Não, eu herdei. Então, sim, isso veio da minha ancestralidade. Então, o medo de não dar conta, o medo de acontecer uma catástrofe, tem uma frequência baixa. Então, essa frequência vem também da minha família. Faz sentido? Faz sentido a gente trabalhar questões familiares para mudar a nossa frequência? Porque, digamos que o meu medo, que tem uma frequência baixa, digamos que o meu medo veio da minha família, porque a minha família tem muito medo, e eu herdei. E aqui a gente não está procurando culpados, é o que é um fato. Minha família sente muito medo, eu também sinto, porque eu sou filho deles, eles me ensinaram, eu fui criado com eles, e o medo tem uma frequência baixa. Tranquilo, beleza? Então faz sentido eu trabalhar minha família, né? Porque trabalhando questões familiares, eu posso romper com as crenças que me geram medo. Agora faz sentido, né, Cris? Vai conectando tudo, uma hora vai fazer sentido. Então, quando eu aprendo que eu não preciso ser igual à minha família, eu já estou mudando a minha frequência, certo? Porque o que eu mais vejo na minha vida e na vida de todo mundo que eu conheço é uma repetição de padrões ligados à família. É uma conexão muito forte com a família. É como se a nossa frequência, digamos assim, a sua frequência geral, a sua energia geral, tudo que tem aí na sua bagagem. Digamos que essa frequência, ela é muito conectada à frequência da sua família também. Porque as crenças são herdadas. Eles empurram as crenças para frente. Então, para que você tenha uma frequência, por exemplo, diferente da sua família, você vai ter que romper com alguns padrões. Senão, não vai rolar.
Senão você vai ficar repetindo a mesma frequência da família. Ficou um pouco mais subjetivo ainda, né, esse papo aqui. Mas, enfim, é o que é. Então, eu preciso falar um pouquinho só sobre família para a gente entender de onde vem a nossa frequência. Digamos que a minha frequência geral seja. Gente, eu estou chutando os números, é óbvio que esses números não têm nada a ver, tá? É só para ilustrar. É como se fosse um desenho que a gente está fazendo. Digamos que a minha frequência geral seja 50 Hz. De 0 a 100, eu sou mediano. Eu sou uma pessoa mediana em termos de energia. Eu não tenho nenhuma frequência muito alta, então eu não sou a pessoa mais plena que você conhece, mas eu também não sou a pessoa mais triste, mais para baixo que você conhece. Então eu estou ali no meio, digamos que se existisse uma máquina que mede a nossa frequência, digamos que eu estivesse ali no 50, na metade da régua. Tranquilo. Mas eu não quero ser uma pessoa de 50 Hz. Eu quero ser uma pessoa de 90. Eu quero me sentir satisfeito com a vida. Eu quero sentir plenitude. Eu quero sentir mais alegria com o meu trabalho. Eu quero sentir mais alegria no meu relacionamento. Eu quero sentir que eu sou uma pessoa próspera. Eu quero confiar mais no universo. Eu quero tudo isso. Então eu vou ter que mudar a minha frequência, vou ter que subir. E para subir a minha frequência, eu vou precisar me desconectar de algumas questões familiares. Então, como que eu vou vibrar em 90 Hz se eu continuo sentindo o mesmo medo que a minha família sente? O medo, por exemplo, do julgamento. Porque não é você que tem medo do julgamento. Você aprendeu que tinha que sentir medo de ser julgada. Mas isso não é seu. São exemplos, tá? Que eu estou dando pelo que eu estou olhando no chat. Então, se a minha frequência ela está mais baixa porque eu tenho muito medo do julgamento, eu preciso entender que eu posso romper com isso. Porque isso nem é meu. Eu recebi isso. Alguém me entregou. Eu olhava lá, eu era uma criança, eu olhava a minha mãe lá falando da vizinha, meu pai reclamando de alguma coisa, a família falando: ah, não faz isso daí é feio. Você não pode trabalhar, você não pode se relacionar, você não pode sair de casa, você tem que ficar cuidando da casa, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Aí você aprende o quê? Meu Deus, as pessoas me julgam, eu tenho medo de ser julgada, eu não posso errar, não posso fazer nada fora desse padrão familiar, eu tenho que seguir à risca o que essa família está falando. E aí eu cresço com muito medo de ser julgado. Só que esse medo, ele não é meu. Então, será que a gente é obrigado a repetir os padrões da nossa família? Ou a gente pode romper? E eu não estou falando de romper o amor, de romper a admiração, de romper o vínculo. Eu estou falando de romper um padrão denso. Eu não quero sentir medo a vida inteira. Então, eu me trabalho para romper os meus medos que estão conectados com a minha família. E por aí vai. A Cláudia botou, e quando não são padrões familiares, e sim o medo de ser rejeitada novamente. Cláudia, pode, assim, racionalmente, a gente poderia dizer, ah, mas a minha família não tem medo da rejeição, e eu tenho. Minha família não tem medo da rejeição, e eu tenho, uma coisa só minha. Racionalmente, a gente poderia, né, fazer essa reflexão e pensar, só eu tenho medo da rejeição. Isso não tem nada a ver com a minha família. Olha, isso não tem nada a ver com a minha família. Mas assim, ó, saindo do racional, será mesmo? Sabe assim, saindo do racional? Que o racional, nosso racional, ele é um percentual tão pequeno da nossa mente, ele vai contar tanta história, ele vai contar, vai criar uma novela aqui dentro. Então, será mesmo que o medo da rejeição ele é só meu?
Se eu der uma cavucada bem profunda, que não é necessário, tá? Mas se eu quisesse dar uma cavucada bem profunda nessa história da rejeição, será que só eu tenho medo da rejeição? Geralmente a gente herda. E pode não ser um medo da rejeição de relacionamento amoroso, mas a família podia ter medo de outro tipo de rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitado pelos meus irmãos. Eu tenho medo de ser rejeitado pelos meus pais. Eu tenho medo de ser rejeitado pelos colegas de trabalho. Pode ser uma coisa totalmente diferente do nosso padrão. Mas aí tem um negócio que é muito importante. A frequência é a mesma. É como se fosse assim: o número é o mesmo. A qualidade é diferente. Então vamos supor que a Cláudia, vou chutar aqui, vamos supor que o padrão de rejeição da Cláudia seja relacionamento amoroso. E daí isso vibra em 5 Hz. E a família dela não tinha questão nenhuma de relacionamento, estava tudo fluindo bem. Mas tinha alguma coisa neles que também vibrava em 5 Hz. E aí ela captou. Pode não ser o medo da rejeição que a família tinha. Ou pode ser o medo da rejeição para outras coisas. Sei lá, eu não quero que os meus clientes me rejeitem. Pronto, já é medo da rejeição. Eu tenho que agradar todo mundo. Eu faço de tudo para agradar a família. Pronto, isso já é medo da rejeição. Sabe aquela família que tem que fazer de tudo para agradar? Eu vim dessa família. Que se tivesse alguém na minha casa, eles iam fazer de tudo para agradar. Olha para mim e vê se não tem medo da rejeição. Porque eu acho que eu tenho que fazer de tudo para agradar. Assistam as primeiras aulas, encontros ao vivo do Relacione Ser, para ver se eu não estou o tempo todo preocupado, se todo mundo está entendendo, se está tudo perfeito, se a luz não está estourada na minha cara, igual eu fiz hoje de novo. Isso é o quê? Se a gente for olhar a frequência. Eu não tenho medo nenhum de me vulnerabilizar para vocês, porque a gente está num grupo seleto, fechado. Isso é o medo da rejeição. Porque se a luz estiver ruim, a minha mente já diz, você vai ser rejeitado. Se o áudio não tiver bom, você vai ser rejeitado. Se as pessoas não estiverem entendendo, você vai ser rejeitado. É o medo da rejeição. Mas eu trouxe o medo da rejeição sozinho para essa vida? Claro que não. A minha família morria de medo da rejeição. Não da mesma forma que eu, porque eles não fazem live, não fazem vídeo, não são terapeutas, não são empreendedores. Mas a minha mãe morria de medo de chegar uma visita e ela não ter um café gostoso para botar na mesa. Qual que era o medo dela? De ser rejeitada? De a visita sair e julgá-la? Como que essa mulher não tem um pão e um, sei lá o que, um requeijão para botar na mesa? Que mulher é essa que não cuida da casa? Então, o pão da minha mãe tem alguma coisa a ver com o meu medo da rejeição? Tudo a ver. Porque o medo de ela ser julgada pela família dela, pelos amigos dela, digamos que vibra em 5 Hz, igual o meu medo de ser rejeitado nas redes sociais, que vibra em 5 Hz igual. O pão não tem nada a ver com as redes sociais, mas a frequência é a mesma. Então, no fundo, a nossa vida nós podemos ter padrões de repetição porque nós estamos casados com a nossa família. Todo mundo está casado com a família. Ou você acha que você está solta no mundo? Energeticamente, nós estamos casados com a nossa família. Isso é uma coisa óbvia. É aquele óbvio que precisa ser dito, né? Não em todos os aspectos, mas em muitos aspectos, sim. Quando eu comecei a empreender, eu tive que me divorciar profundamente da minha família, porque o meu sistema de crenças não permitia que eu fosse empreendedor. Eu não podia ser terapeuta. Não tinha como eu ser terapeuta se eu não me divorciasse da minha família. E eu amo minha família, tenho uma super conexão com a minha família. Eu estou falando de um divórcio
energético, de crenças. Enquanto eu estivesse casado com as crenças deles, eu nunca estaria aqui conversando com vocês. Eu estaria sentado atrás de um computador no serviço público, porque era o sistema de crenças que me cabia, que me era familiar, que para eles é bonito. Tanto que até hoje eu vou visitá-los, eles não perguntam como está meu trabalho como terapeuta, eles perguntam como que está a universidade, sendo que eu já me desconectei da universidade. Mas já me desconectei, não me exonerei, não pedi exoneração, mas já pedi uma licença e tudo mais. Mas na cabeça deles, o que importa não é isso, daqui não tem importância nenhuma. Isso aqui é como se não tivesse relevância. A relevância é o meu concurso público. Porque isso é uma coisa séria, isso é uma coisa segura, isso é uma estabilidade na vida. Então, o que eu quero trazer para vocês é: todos nós estamos casados com as crenças da nossa família. E é isso que faz com que a gente ainda repita alguns padrões. E nós nem começamos ainda o trabalho espiritual à noite. A gente ainda está numa parte bem falada, que faz parte, lembra? Eu falei no começo, né? Isso aqui faz parte, falar faz parte, refletir faz parte, usar a mente racional faz parte. Mas o exercício mesmo vai ser já já, tá bom? Então, Cláudia, não sei se eu trouxe mais clareza ou se confundi mais, tá? Mas o que eu queria trazer é, mesmo que pareça que a gente repete um padrão que não tem nada a ver com a família, talvez isso seja uma ilusão da nossa mente. Entende? Porque eles podem não se sentir rejeitados no amor, mas tinha algum padrão ali de necessidade de agradar, de medo do abandono, medo da rejeição, e poderia existir até mesmo algo ancestral. Assim, ancestral no sentido de crenças mais coletivas, algo ligado à escravidão. Sabe por quê? Gente, vamos lá, a escravidão, ela está muito longe da gente? Ela está aqui, ó, está grudadinha aqui atrás. Quanto medo, quanta separação foi criada? Não é uma coisa muito antiga. O medo de ficar sozinho, o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo. Eu não sei se vocês param às vezes para refletir sobre essas questões mais assim, mais universais, mas existe uma conexão profunda, nós estamos ligados a tudo, a toda essa história, tudo que aconteceu na sociedade. As nossas crenças vêm daí, né? Trouxe clareza. Ah, maravilha, Cláudia, show. Ah, tá. Oi, tá. Boa noite, bem-vinda. Como tudo que você falou faz todo sentido e como se encaixa perfeitamente os meus padrões. Todos os meus têm relação com a família. Legal? Então a Tá já percebeu que o que se repete na vida dela tem ligação com a família. E aí, gente, olha só, por que que a gente repete tanto padrão que está ligado com a família, né? Porque romper com esses padrões é como se fosse uma separação da família. E aí pode doer. E aí a gente não quer sofrer. Então, no inconsciente, talvez seja mais cômodo continuar repetindo, porque aí eu estou conectado a eles. Eu lembro quando eu comecei a empreender, gente do céu, era um parto, era quase que literalmente um parto. Era quase que literalmente um parto. Era como se eu tivesse que renascer toda hora eu tenho que renascer, toda hora eu tenho que me transformar, toda hora é a fênix renascendo das cinzas, toda hora está oscilando, porque aquilo era tão distante que eu tinha que renascer toda hora, tinha que criar uma vida nova toda hora. Não era familiar para mim. Tanto que eu sempre falei, jamais serei empreendedor. Isso não é para mim. Sempre falei isso, sempre, até me tornar um empreendedor.
Hoje o que eu falo talvez seja o oposto. Eu falo, não voltaria para o serviço público hoje. Eu não iria para o CLT hoje, porque agora eu conheço um mundo diferente, que até então era impossível para mim, porque não cabia no meu sistema de crenças. Agora cabe. Mas será que é fácil? Às vezes ainda não é fácil. Por quê? Porque é o tempo todo você está tendo que se desconectar desse padrão familiar. É como se às vezes ele te puxasse. Quem aqui já se sentiu puxado de volta? Como se tivesse uma força te puxando para trás de novo. Não é uma coisa que se repete? Você vai, avança, 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 vem um negócio e te puxa de novo, né, Gabi? Ainda falei com a Gabi hoje, a gente trocou o WhatsApp hoje, falando exatamente sobre esse assunto. Avança, avança, quando vê, parece que voltou. Mas não é que voltou. É como se fosse só uma lembrança. Quando vem essa sensação de que está puxando de volta, se fosse possível, no mundo ideal, a gente deveria agradecer e falar: nossa, gratidão a essa força que está me puxando de volta, porque agora eu estou percebendo que eu estou me desconectando da família, dentro dos padrões que não são funcionais para mim. Porque aquilo que funciona, por exemplo, tem um padrão na minha família, né, mais na parte do meu pai, que é a honestidade. Ele sempre foi aquele homem mais durão, mais assim, e super honesto. E esse padrão eu não quero romper. Por que eu vou me divorciar desse padrão? A honestidade, para mim, faz sentido, é uma coisa, para mim é uma coisa boa, é legal. A ética, não passar por cima de ninguém. Minha família jamais passaria por cima de alguém. Então, eu não vou romper esse padrão. Eu vou continuar casadinho lá com eles. Tô lá no mesmo sistema de crenças deles, dentro desse aspecto da vida. E dentro do aspecto financeiro, dentro do balãozinho de crenças de dinheiro, eu quero ficar igual ou eu posso fazer diferente? Aí depende. Qual é o padrão financeiro da sua família? Você sente que você pode ir além desse padrão, então você vai ter que se divorciar para criar o seu. Senão você vai ter o padrão igual ao deles. E quando o assunto é relacionamento amoroso? Você quer repetir o que eles viveram, porque foi muito show de bola, ou você precisa romper porque não foi legal na sua visão, não foi funcional, não foi legal, não funcionou dentro daquilo que você acredita hoje. Então, se não foi muito legal, não é uma referência tão legal, você vai ter que se divorciar desse padrão. Aí a sua frequência que estava lá embaixo, lá no pé, ela vai começar a subir, certo? Então, dentro daquilo que não faz sentido repetir, você vai romper. Dentro daquilo que faz sentido repetir, você continua conectada e tá tudo certo. E você nunca rompe o amor, o vínculo, o afeto, sei lá. Você não rompe com isso, isso sempre vai existir. Você está apenas se libertando de um padrão de repetição. A Paty botou, para mim, romper o padrão soa como me desconectar do amor deles. E essa percepção da Paty é uma visão muito realista, porque é exatamente isso que acontece. Nós não rompemos com facilidade padrões familiares porque inconscientemente temos medo de perder o amor deles. É como se fosse assim: se eu viro terapeuta, viro um empreendedor, eu vou perder o amor da minha família, porque eles me amam quando eu sou um funcionário público. Mas aí, gente, isso não é real. Essa é uma visão da minha criança interior, é uma visão do meu inconsciente, é uma visão emocional, é algo que eu sinto, não necessariamente é real, certo? Então, mesmo que doa no meu coração me tornar um empresário, se é isso que eu já sei que está alinhado com a minha essência, mesmo doendo, é isso que eu vou ter que fazer.
tendo a consciência de que o amor deles eu nunca vou perder. Que eles não me amam por conta da minha profissão, eles me amam porque eu sou o que eu sou. Eu estou falando de uma família onde existe esse vínculo, né? Se não existe um vínculo de afeto, de amor, aí é outra história, outra conversa. Mas estou falando de uma forma mais geral, tá? Janara, bem-vinda, boa noite. Eu preciso romper com todos os padrões das mulheres da minha família. Quero fazer um exorcismo desses padrões. E a gente repete mesmo. Principalmente vocês mulheres, né? Talvez tenham uma percepção ainda mais clara do quanto nós repetimos os padrões. Do quanto vocês repetem os padrões das mulheres da família. Às vezes não é a mãe, às vezes é a mãe, é a tia, a avó. É todo aquele padrão lá, aquele encalacramento lá na vida amorosa, você está fazendo igual. Não é porque você quer, é porque foi a herança que você recebeu. Mas você pode mudar isso, tá bom? Pati, Diego, quando escolhemos romper esses padrões, nossos filhos se libertam também totalmente, Pati, totalmente. Então, assim, quem vai fazer a mudança? É como se fosse assim, Deus chega, por isso que eu perguntei se todo mundo acreditava em Deus, né, no começo. Deus chega, o universo chega e pergunta, quem é aí da família que vai romper o padrão? Daí a gente fala, eu. Pronto. Todo mundo que vem depois de mim já vem sem, ele não vai repetir, que eu já trabalhei. Agora, a grande questão é que quem é que está olhando para isso? Somos nós. Por que você está numa sexta-feira à noite num grupo de terapia? Porque você levantou a mão e falou: Deus, sou eu sou a escolhida. Eu escolho romper esses padrões, sou eu a pessoa. Deixa comigo, bate no peito e diz: é comigo, eu vou mudar, eu vou romper. Isso é lindo, às vezes é pesado, e às vezes é cansativo. Você olhar em volta e perceber que só você está fazendo movimentos. Mas se você está fazendo é porque você tem a força necessária para fazer. Então, talvez a gente precise apenas aceitar que está na nossa mão também fazer o movimento, tá? A parte até o formato do corpo a gente repete, gente. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Até o formato do corpo a gente repete. A gente repete tudo. A família ela é mais arcada para frente, a gente é mais arcado. A família é mais posturada, a gente é mais posturado. A família tem tendência a ter gordura abdominal, a gente vai ter a gordura abdominal. A família é mais sedentária, a gente é mais sedentário. A família não se alimenta direito, a gente não se alimenta direito. Só que nós não somos obrigados a repetir tudo isso. Só que na nossa inconsciência a gente vai repetindo, vai copiando, copiando, vamos copiar, porque isso nos é familiar. Tudo que é familiar a gente vai copiando. Ah, que legal, tá, botou. Eu tento ao máximo fazer diferente com meu filho para que ele não carregue esses padrões. Muito legal. Então, a gente fez um trabalho agora, rápido, né, de diálogo terapêutico. A gente está refletindo sobre a nossa vida, né? Olha para o papel, para o que você escreveu agora, e dá só uma olhadinha assim bem por cima e percebe se, olhando agora, depois dessa nossa conversa toda, se você consegue enxergar que tem algo da sua família nesses padrões. Ou, né, Silvia? Ou se tem. Tem algo, né? É como se desse para enxergar a família ali, né, no papel. Então vamos dizer que alguém escreveu assim: "Ah, eu escrevi que o padrão que se repete é a escassez de dinheiro". Daí você olha para isso agora e fala assim: "Tá, isso tem alguma coisa a ver com a minha família?". Aí você já vai lembrar: "Pô, meu pai faliu, sei lá, passei fome, minha mãe não sei o quê, não sei quem veio da guerra, não sei quem não sei o quê, meus avós passaram fome, não sei quem era muito rico, perdeu tudo". Aí você olha para aquilo que você escreveu e fala: "Meu Deus, isso nem é meu". É um padrão de repetição que nem é meu, que eu herdei, foi um presente que eu herdei, e agora eu vou lidar com isso, agora eu vou fazer algo de bom com isso, agora eu vou mudar isso. Por quê? Porque eu posso.
Porque Deus te deu a possibilidade de mudar esses padrões. Então, nesse momento, eu quero pedir muita proteção espiritual. Já tinha pedido antes do nosso encontro, agora só vou fortalecer junto com vocês. Muita proteção espiritual, muito amparo espiritual, muito ancoramento espiritual. Então, somente as energias de luz, de amor incondicional, tudo de mais maravilhoso e mais positivo, somente essas energias são permitidas, né? São autorizadas a permanecer aqui nesse campo. Eu convido você também para imaginar que do seu lado, em algum lugar aí pertinho de você, tem uma fogueira violeta. Então, assim, sabe aquele fogo bem bonito, violeta? Imagina esse fogo violeta. Ah, não consigo imaginar, não tem problema, eu estou aqui de olho aberto, ó. Estou aqui de olho aberto, mas já coloquei a intenção que tem uma fogueira. Então, tem uma fogueira. Quero nem saber, só sei que ela está aqui do meu lado. Então, tudo que a gente vai trabalhar a partir de agora, tudo que será liberado a partir de agora, vai entrar direto nessa fogueira violeta e será automaticamente transmutado. Não vai sobrar nenhum resquício em você, nem no seu espaço físico. Combinado? Não se preocupe com mais nada, porque agora é uma coisa automática. Veio uma memória, liberei, a chama violeta já puxou, já limpou. Tudo que estiver saindo durante o exercício, é muito comum que você tenha uma percepção de que está saindo uma fumaça mais escura do seu corpo. Sabe assim, como se estivesse saindo uma fumaça, que são as crenças, os padrões familiares, aquilo que não faz mais sentido para você. Essa fumaça ela já é puxada para a chama violeta, que limpa. Então não tenha medo. Só convido você a se entregar para o processo, a não julgar também, porque talvez a única coisa que pode interferir negativamente em um trabalho coletivo espiritual é o julgamento. Porque o julgamento é a porta de entrada para qualquer negatividade, tá? Então, sem nenhum julgamento, coração bem aberto, eu vou convidar você para fechar os seus olhos, se for possível, fazer respirações mais profundas, conecta com seu coração. Quem tem aí algum óleo essencial, é o momento de tirar o óleo essencial. Quem tem aromatizador, é o momento de utilizar o aromatizador. E enquanto você vai respirando de olhos fechados, eu vou ler para você um decreto divino. É um decreto, é uma oração muito amorosa, que funciona muito bem para todo mundo que acredita em Deus, ou acredita no universo, ou acredita na natureza. Então vou falar para você esse decreto, e aí você vai respirando esse decreto, é como se ele entrasse em você. Em nome da presença de Deus, eu sou. Decretamos a realização do plano divino para a Terra. Eu sou a proteção ao meu redor. Eu sou a vontade de Deus protegendo o planeta. Eu sou a verdade que imprime em cada partícula o padrão atômico oferecido pelo Pai. Eu sou a concentração de energia sagrada que atua na matéria. Eu sou, eu sou, eu sou. Entregando a Deus o controle da minha vida. Mais algumas respirações. Nesse instante, todo padrão familiar, crenças, pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, resultados, atitudes,
que você herdou da sua família, que você aprendeu com a sua família e que não fazem mais sentido para você. Aqueles padrões que você está pronta para soltar. E que esse soltar vai te ajudar a evoluir espiritualmente, emocionalmente também, mentalmente, até fisicamente. Então, tudo aquilo que nesse instante você está pronta para liberar, a chama violeta, ela puxa para ela essa energia familiar. E esse processo é muito interessante porque é como se essa energia não saísse apenas de você, mas também do campo familiar, de todo o sistema familiar. Portanto, as limitações saem do campo da família. E isso contribui para a evolução da família, para a evolução espiritual. Dos seus pés vai subindo a energia da gratidão. Então você libera essa fumaça e a gratidão vai preenchendo. Essa gratidão, ela sobe circulando a sua coluna, purificando, purificando, purificando toda a sua coluna. Nesse instante, tem uma luz branca em volta de você, fazendo essa purificação. Também possui agora um cristal, é uma pedra de selenita, uma pedra branca. Purifica, purifica, purifica. Nesse instante, nós somos instrumento da paz divina. Faça de nós um instrumento de vossa paz. A luz verde sobe agora pela sua coluna com a seguinte informação: o amor cura, o amor cura, o amor cura. Na base da coluna, na região do umbigo, na região do estômago, no centro do peito. O amor cura, o amor cura, o amor cura. Na garganta, luz verde, o amor cura, o amor cura, o amor cura. Terceiro olho e topo da sua cabeça. O amor cura, o amor cura, o amor cura. Agora chegou o momento da luz violeta envolver o seu corpo. Essa luz preenche completamente você,
através do seguinte decreto: eu sou, eu sou, eu sou, instalando a nova idade de ouro. Eu sou o poder da luz violeta, conduzindo os homens à verdadeira liberdade. Eu sou a oportunidade de amor que eleva a terra. Eu sou a transmutação pessoal, coletiva e planetária que desperta a humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou a libertação da era de Aquário. Eu sou libertando a humanidade agora. Eu sou libertando a humanidade agora. Eu sou libertando a humanidade agora. Peço para que você continue nesta conexão em que você está, enquanto eu coloco nesse instante uma música que vai intensificar a sua conexão com o seu eu divino e que você coloque nesse instante a intenção de liberar esses padrões que se repetem na sua vida. Eu me liberto de um jeito decente. Eu deixo ir, eu deixo ir. Estou grata por tudo que passou. Assim estou, assim estou. Nas asas do meu ser, eu vou voar, eu vou voar. Na liberdade do fluir, vou respirar, vou respirar. Novos campos do sentir, vou habitar, vou habitar. Eu me liberto de um jeito decente. Eu deixo ir, eu deixo ir. Estou grata por tudo que passou. Assim estou, assim estou. Nas asas do meu ser, eu vou voar, eu vou voar. Na liberdade do fluir, vou respirar, vou respirar. Novos campos do sentir, vou habitar, vou habitar.
jeito de sentir, eu deixo ir, eu deixo ir. Estou grata por tudo que passou, assim estou, assim estou. Nas asas do meu ser, eu vou voar, eu vou voar. Na liberdade do fluir, vou respirar, vou respirar. Novos campos de ir e vir, vou habitar, vou habitar. Eu me liberto de um jeito de sentir, eu deixo ir, eu deixo ir. Estou grata por tudo que passou, assim estou, assim estou. Nas asas do meu ser, eu vou voar, eu vou voar. Na liberdade do fluir, vou respirar, vou respirar. Novos campos do sentir, vou habitar, vou habitar. Eu me liberto de um jeito de sentir, eu deixo ir, eu deixo ir. Estou grata por tudo que passou, assim estou, assim estou. Nas asas do meu ser, eu vou voar, eu vou voar. Na liberdade do fluir, vou respirar, vou respirar. Novos campos do sentir, vou habitar, vou habitar. E aos pouquinhos você vai se conectando novamente no aqui, no agora. Vai se enraizando na terra. Quando você sentir, pode retornar. Tudo bem por aí? Será que a gente deixou ir alguma coisa? Deixamos algo sair? Será que algo saiu? Algum padrão se descolou? Então vai voltando, fazendo algumas respirações bem profundas. Como que vocês estão se sentindo? Coloca para mim aqui no chat para eu saber. O corpo esquentou, lágrimas, sentiu leve, deu um sono, tá bem.
Paty, a criança apareceu e abraçou e partiu, foi lindo. Legal. Quer falar, Cris? Se quiser falar, pode abrir o microfone. Sentiu abrindo a boca, Silvia, como se saísse algo. Foi transportada para outra dimensão. Legal. Fala, Cris, pode falar. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Pode falar, Cris. Tudo bem, eu estou ótimo. Eu senti muito sono, mas estou bem agora. Que bom, Cris, gratidão. Eu que agradeço imensamente. Gratidão, meu amor. Foi bem leve, Marcelo Leveza, viu seu mentor espiritual. Que legal, é muito especial, né? Leve. Vanessa, foi como se tudo já se resolveu. Que legal, Vanessa. É muito impressionante, né? É assim, cada pessoa vai se conectar de uma forma completamente diferente. O mais importante nesse tipo de exercício é essa, esse amparo, essa proteção espiritual. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa realmente aprofundar lá nas nossas profundezas, né? É linda essa música, né, Carol? Ela ajuda a liberar muita coisa, a soltar. E percebe que quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente não está trabalhando tanto com grandes reflexões sobre os nossos padrões que se repetem. É meio que fecha o olho, se conecta, abre o coração e vai longe, né? E por incrível que pareça, quando a gente não reflete tanto, os resultados eles podem ser muito transformadores, muito grandiosos. Não que a reflexão não seja importante, é o que eu falei no início. As duas coisas se complementam. Então, se você nunca reflete sobre nada, você não vai ter muita consciência também, não vai ter clareza, não vai conectar as coisas, né? Não vai perceber que isso vem da família, isso é um medo meu, isso pode ser um trauma da minha infância. Você não vai saber nada disso porque você não pensa sobre você, não tem autoconhecimento, né? Não se ouve. Por outro lado, essa parte que é totalmente energética, e hoje foi bastante espiritual, essa parte bem energética, que ela é muito silenciosa, ela também é fundamental. Então, tem hoje em dia, vários estudos científicos, eu já falei na mentoria Relacione Ser, mas nem todo mundo está lá, né, na mentoria Relacione Ser, então eu vou falar aqui também. A ciência, né, já traz, principalmente nos estudos sobre trauma, que o trabalho, ele precisa ser mente e corpo. Então, para você subir, lembra que no início a gente falou da frequência? Cada um falou em qual frequência achava que estava, que o seu padrão de repetição estava, numa frequência mais baixa. Para você sair daquela frequência baixa e romper o padrão de repetição, parar de repetir aquela mesma meleca que sempre se repete, você precisa trabalhar mente e corpo. Então, precisa do trabalho falado, do diálogo terapêutico, de ir lá na psicóloga, de fazer terapia, sei lá qual terapia você se identifica mais, mas também precisa desse olhar para essa energia corporal. Porque as nossas dores, as nossas sombras, os nossos traumas, as nossas crenças, eles estão gravados no nosso corpo também. Então, é um trabalho quase que duplo. Eu vou por uma linha mais de reflexão, de análise sobre a minha vida, e eu vou ao mesmo tempo por uma linha bem energética, talvez mais espiritual, mais corporal. E aí tem várias ferramentas, né? Hoje, nesse exercício, a gente utilizou um pouco
de uma das ferramentas que eu tenho trabalhado muito, que é uma ferramenta que trabalha corpo. Claro que corpo e mente tem uma conexão total, daria quase para dizer que é a mesma coisa, nosso corpo e a nossa mente, é praticamente a mesma coisa, porque não tem como ter um e não ter o outro, trabalhar só a mente, não trabalhar o corpo, trabalhar só o corpo sem afetar a mente. É uma conexão. Quando no começo do nosso encontro, né, do Destrava, eu falei, gente, temos, de forma bem superficial, temos 4 corpos: físico, emocional, mental e espiritual. Só que eles não estão separados, então não tem uma camada física, aí uma camada separada que está só as minhas emoções, aí uma camada separada que tem só os meus pensamentos, e uma camada separada que é o meu espírito. Isso é interconectado. Então eu trabalho meu espiritual, eu estou trabalhando mental, emocional e físico. Eu vou para academia, eu estou trabalhando físico, emocional, mental e espiritual. Tudo está conectado. A qualidade da minha alimentação, estou trabalhando físico, emocional, mental e espiritual. Está tudo conectado. Claro que dá para potencializar um mais, outro menos e vice-versa. Dá para ir potencializando, mas saiba, sempre que você trabalha algo, isso vai afetar os outros corpos também. Nesse exercício de hoje, eu fiz uma introdução a uma ferramenta que eu tenho utilizado muito, eu já tinha prometido que eu ia falar sobre ela nesse encontro fechado aqui, para esse grupo maravilhoso, seleto de pessoas que estão cada vez mais buscando se aprofundar na superação dos seus padrões de repetição. E vocês já sabem, a grande maioria já sabe, que a ferramenta que eu tenho mais utilizado ultimamente é a ativação da Kundalini. Então, tudo que eu estou postando, que eu mando lá no grupo da mentoria, os meus áudios, eu mando sempre com uma cobrinha. Vocês já viram que eu estou sempre mandando uma cobrinha? Eu falo alguma coisa, eu mando o emoji, meu emoji atual é uma cobra. Eu gosto de cobra? Não, eu morro de medo de cobra. Mas eu estou usando o emoji da cobra porque ela representa uma serpente. A serpente é o símbolo da energia Kundalini. Kundalini é uma energia, se vocês forem pesquisar, vocês vão entender que é assim. Kundalini é uma energia espiritual, então é uma energia que fica adormecida na base da nossa coluna. Quando você é um bebezinho, quando você está se desenvolvendo, você já tem a Kundalini, você já tem energia vital. Todo mundo tem. Não tem uma pessoa que não tem energia Kundalini. Se essa pessoa está viva, se ela existe, ela tem energia Kundalini. Só que essa energia ela fica adormecida. É como se fosse a nossa consciência, tá? Pensa assim, na sua consciência. É a sua própria consciência que está um pouco adormecida. Ela está dormindo. Então, essa serpente dormindo representa a sua consciência adormecida. Então, vamos lá. Se eu não consigo superar meus padrões de repetição, é porque a minha consciência ela está adormecida. Um minuto de silêncio para a gente refletir sobre isso. Se eu não consigo superar os meus padrões de repetição, que eu não gosto, que não estão me fazendo bem, que não são funcionais para mim, que me deixam mal, se eu não consigo superar, é porque naquele ponto, vou mandar assim, Sinara, vou mandar uma figura já já. É porque naquele ponto, ou seja, nesse padrão de repetição, está me faltando o quê? Coloca no chat para mim, qual é a palavra que vem para vocês? Dentro de um padrão que se repete, que eu não consigo sair daquele ciclo, o que falta ali para eu sair desse padrão? Força, Sinara botou força, o que mais? O que me falta para sair de um padrão de repetição, entre aspas, negativo? Pode chutar, gente, não tem resposta errada, tá? É o que é. Força, movimento. Então, me falta força, me falta movimento para sair desse padrão de repetição. O que mais? Amor. O que mais? Impulso, ação. Tem uma palavrinha que ela vai juntar tudo isso. Coisa mais linda. Carol botou sustentação da frequência. A palavrinha seria consciência. Me falta consciência.
Porque a partir do momento que você ganha consciência sobre aquele padrão que está se repetindo, o padrão acabou. No entanto, você que está aqui continua repetindo, porque naquele pontinho da sua vida que você repete, ali você ainda não tem consciência. Você tem consciência de que ele se repete, mas você não sabe por quê. Se você soubesse por quê, você já teria rompido, já teria superado. É como se faltasse uma peça no quebra-cabeças da vida. Pô, digamos que meu padrão seja escassez de dinheiro. Me falta consciência nessa área financeira, sim. Porque se eu tivesse consciência completa, eu não estaria repetindo um padrão de escassez financeira. Não me faltaria consciência. Eu teria clareza, eu teria impulso, ação, movimento. A minha frequência já teria mudado. Eu teria força para mudança. Se nós não temos força para a mudança, é porque falta consciência dentro daquele aspecto da vida. É como se, é literalmente isso, é como se faltasse uma peça. Vocês conseguem ver essa ilustração, como eu estou falando? Então, tem algo, entre aspas, ruim na sua vida, é como se faltasse uma peça naquele quebra-cabeças. É tipo assim, uau, por quê? Sabe aquele questionamento para Deus? Por que Deus? Por que eu estou repetindo isso? O abandono nos relacionamentos? Por que eu estou na escassez? Sendo uma pessoa tão consciente, que já fez tanta coisa. Por quê? Então falta uma pecinha ali. E essa pecinha é a consciência. E o que é a consciência? É a energia Kundalini adormecida, dormindo, na base da nossa coluna. É claro que isso é uma energia. É claro que não tem um animal, uma serpente, subindo pela nossa coluna, né? Isso é uma ilustração de uma energia. Se pudéssemos ver a energia Kundalini, seria uma serpente se entrelaçando, subindo pela nossa coluna, nos levando até o sétimo chakra no topo da cabeça, ativando a nossa consciência no topo da cabeça. Então, é uma energia adormecida na base da coluna, que vai subindo quando ativada, levando consciência até o último chakra. Ou pelo menos o último que é mais falado, mais conhecido, né? A gente sabe que tem muito mais chakras para cima do que só aqui no topo da cabeça. Temos a estrela da alma e outros, mas eu vou falar de uma forma mais ilustrativa e depois eu vou mandar uma foto ali que a Sinara pediu no grupo, tá? Então vamos lá. Quando eu ativo uma energia que está dormindo lá na base da minha coluna e ela começa a subir, essa ativação ela é feita através de técnica. Então, muitas técnicas, muita intenção, é tudo energético, pode ser feito presencial, pode ser feito à distância. Mas o que eu quero aqui não é que você se preocupe com a técnica, porque, de verdade, gente, o que menos importa é a técnica. Eu tenho amigos, assim, bem íntimos que estão muito bravos comigo, porque eu fico falando de técnica. Que é justamente o que o Murilo, o Marcelo vai entender o que eu estou falando. É o que o Murilo me ensina os terapeutas a não fazer, não vem da técnica. E eu fico aqui falando de técnica. Mas o que eu quero que vocês entendam, que o que menos importa nessa história toda, nesse bololô, é a técnica. O que eu preciso que você entenda não é a técnica. É quando você ativa essa energia que está adormecida na base da sua coluna, ela começa a subir, levando consciência para pontos que estavam obscuros. O que eu tenho visto de resultado das minhas clientes? Sei lá, estava em dúvida se deveria seguir a carreira de terapeuta ou voltar para a empresa que ela trabalhava. Aí ela fez sessão, que fez ontem, inclusive esse exemplo é de ontem. Ela desceu, era uma sessão presencial. Foi a primeira vez que ela teve contato com a energia da Kundalini, com uma técnica de ativação. Ela desceu da minha sala, foi lá no térreo, estava indo embora, encontrou uma pessoa e a pessoa falou algo para ela, que era alguém que ela já tinha atendido e tal, deu um feedback para ela e ali ela teve certeza
que ela tem que seguir nessa carreira de terapeuta, porque ela dá resultado para as pessoas, sim, que ela é boa no que ela faz. Ali, ela chegou em casa e falou, Diego, preciso te mandar um áudio. Não vai acreditar o que aconteceu. Eu estava ainda no teu prédio e eu tive a resposta que eu tinha ido buscar. Isso é uma das coisas que acontecem. A Gabi acabou de falar aqui no chat. A Gabi fez, por enquanto, só uma sessão de ativação da Kundalini. Semana que vem a gente vai fazer a segunda sessão da Gabi. Ela falou, eu estou tendo certeza que não quero mais a área da educação. Então, quando você ativa essa energia, você começa a ter consciência de coisas que estavam escuras, estavam obscuras para você. As peças do quebra-cabeças, elas vão se encaixando de novo. Então, cada pessoa tem um resultado diferente, porque os padrões que se repetem são diferentes. Cada pessoa vai acessar algo diferente. A Gabi, ela está vivendo, como ela botou, o caos. Ela está vivendo mais uma catarse, um momento de se encontrar. Essas peças no quebra-cabeça, elas estão começando a se encaixar agora. Dependendo do nível de consciência que você está, do seu processo espiritual, da sua evolução, nesse exato momento, essas peças elas vão se encaixar de outra forma. Então, cada pessoa é uma pessoa. O que eu preciso que você entenda, a Gi, né, Gi, que está aqui segunda-feira, nossa primeira sessão de ativação da Kundalini. A gente vai fazer 4 sessões, segunda agora já é a nossa primeira. Eu preciso que você entenda que a Kundalini é a própria consciência. Se você deixar a sua consciência adormecida, os padrões vão continuar se repetindo. Por quê? Porque ali não tem luz. Você entende? Um padrão de repetição é como se fosse um quarto escuro. Eu não consigo enxergar o que tem no quarto. Se eu não consigo enxergar, como que eu vou ter força para mudar algo na minha vida? Eu vou ficar estagnado. Eu vou ficar me sentindo preso, me sentindo estagnado, me sentindo mal, me sentindo sem ação, sem ferramenta. Então, a ativação da sua consciência é um ganho de informação, é um ganho de consciência. E aí as mudanças vão acontecendo. Eu sempre recomendo, ou pelo menos quase sempre recomendo, que se faça um protocolo de 4 sessões. Porque a cada sessão, essa energia é ativada novamente, cada vez mais. Eu faço esse movimento com a mão, porque é exatamente assim que funciona a técnica, né? Um trabalho que é feito, não é tocado no corpo da pessoa, nada disso. Ele é feito à distância, para algumas pessoas dá para fazer presencial também, e ele faz isso, Sinara, ele expande o campo energético. Vamos imaginar mais uma coisinha, já que a Sinara falou da expansão do campo energético? Pensa assim, ó, a sua consciência, que é, gente, definir consciência para mim é a coisa mais difícil do mundo. Então, nem vou tentar definir o que é consciência, tá? Cada um interprete aí do jeito que achar melhor. Imagine que a sua consciência, clareza, informação, luz, amor, enfim, que a sua consciência, ela está dormindo na base da sua coluna, tá? O que vai acontecer com os seus centros de energia? Bloqueios, eles estão bloqueados. O que vai acontecer com o seu campo energético? Bagunçado, obscuro, sombrio. Porque a minha consciência, que é a minha parte de luz, ela está apagada. Você entende o que eu quero dizer? Por isso que quando a pessoa faz, geralmente já na primeira sessão, até hoje pelo menos foi em 100% dos casos, na primeira sessão a pessoa já viu algum tipo de mudança. Por quê? A consciência dela está apagada. Quando ela é ativada, aquela luz começa a se expandir e começa um processo de limpeza. O primeiro movimento natural da ativação da Kundalini é a limpeza, é a purificação. Então vamos imaginar que nesse copo tem barro aqui embaixo. Eu ativo a Kundalini, eu ativo a consciência dessa água, eu estou jogando água limpa dentro. Então é como se eu estivesse jogando essa água limpa dentro. O que vai acontecer? O barro vai subir. Porque ele tem que sair do copo. Eu quero água limpa. Eu quero superar os meus padrões de repetição. Então a Kundalini, a ativação é jogar a água limpa dentro do copo com água suja, até que a água suja saia.
Por isso eu sugiro sempre 4 sessões. Na primeira vai limpar, na segunda vai limpar, mas já vai trazer outras coisas e por aí vai, até chegar na última sessão. Então, essa é uma oportunidade para vocês, eu quero apresentar nesse grupo fechado aqui a possibilidade de você fazer o protocolo de 4 sessões. Então, eu não vou vender para ninguém que está aqui a sessão avulsa, por esses motivos que eu falei, da purificação, do processo e tudo mais. Além da ativação da Kundalini, lembra que no começo a gente falou também sobre a família? Então, que a nossa frequência ela fica muito baixa, porque nós estamos conectados às dores da nossa família, nós somos leais à nossa família, a nossa frequência geralmente é muito parecida com a frequência da nossa família. Nesse protocolo de ativação da Kundalini, quem entrar até hoje, meia-noite, vai receber. E quem já entrou também, tá, Gi? Então a Gi que está aqui, que já entrou, vai ganhar o mesmo bônus, tá? Não se preocupe. Todo mundo que está fazendo aí as sessões comigo vai receber também. Eu vou dar um bônus especial que eu não tinha dado para ninguém. Eu vou falar só para vocês, tá? Então eu não vou falar sobre isso no Instagram, não vou falar em nenhum lugar. É só para quem está aqui. Vai receber também uma sessão de constelação familiar. Em grupo. Então, é uma sessão específica, tá? Uma sessão em grupo, gravada em vídeo e áudio, e você vai receber o vídeo e o áudio. Tem vários de vocês aqui que já fizeram, né, essa constelação familiar gravada comigo, já viram o resultado, viram como que funciona, é muito interessante. E eu vou repetir, então vou fazer algo que eu tinha feito lá no passado, porque o que eu fui percebendo, gente, na minha prática terapêutica? Que a gente vai ativar a Kundalini, é maravilhoso, você vai se sentir mais magnética, vai se sentir mais bonita, vai ter movimento na vida, vai se conectar, talvez vai fazer mais dinheiro, enfim, vai acontecer um monte de coisa na sua vida, muita coisa legal. Só que se você continua presa nos padrões familiares, o processo ele vai ser um pouco lento. Se você recebe uma sessão de constelação, claro, se você está aberta, né, não depende de mim. O resultado não vai depender de mim, depende da sua abertura, né? Se você está aberta, os movimentos familiares de uma constelação familiar, eles podem, né? Isso é uma possibilidade, eles podem potencializar os seus resultados. Então, ao invés de fazer 4 sessões de ativação da Kundalini, é uma sessão a cada 2 semanas, então é um processo de 2 meses, é um protocolo de 2 meses, eu e você. São sessões individuais, tá? Já vou explicar como funciona a sessão. Além disso, você vai... E daí é um presente, tá? Porque você não vai pagar nada por isso. O presente, né, o bônus, é uma sessão de constelação familiar em grupo, tá bom? Como que funciona a sessão de ativação da Kundalini? É feito à distância, não é? Não sei o quê. É feito à distância, só que é ao vivo. Então, não é marcar um horário e um dia e você aí na sua casa e eu aqui e deu. Não, a gente tem que estar ao vivo com a câmera ligada. É o único pré-requisito para que eu possa fazer a ativação da Kundalini em você. E você precisa estar deitada, ou deitado, né, Marcelo? Se o Marcelo for fazer, Marcelo tem que estar deitado também. Então, você vai estar deitada num lugar bem confortável, com a câmera ligada, de uma forma que eu vejo o seu rosto e um pedaço do corpo, assim, do peito para cima. Tem gente que consegue posicionar a câmera que dá para ver o corpo todo. Esses dias eu atendi uma pessoa que tá aqui na mentoria Relacione-se. Ela conseguiu posicionar de uma forma perfeita, que eu via da cabeça aos pés. Ficou muito bom mesmo. E por que eu peço para deixar a câmera ligada? Porque quando você passa por um processo de ativação da Kundalini, é muito natural que o seu corpo se mexa. E eu preciso ver, porque eu preciso cuidar disso. Se vocês pesquisarem sobre a Kundalini, vai ter gente que vai falar que é algo, é perigoso, cuidado. Cuidado com quem você vai fazer, cuidado com essa energia, porque realmente precisa ter cuidado. É uma energia espiritual, é uma energia que está adormecida. A sua vida pode mudar completamente. Uma consciência que está muito baixa, uma frequência baixa, ela pode subir muito. Se você não tiver suporte, você pode não saber o que fazer. Que é o que a Gabi falou aqui, o suporte, ela falou, né? Gratidão, Gabi. O suporte que eu dou faz diferença, claro. Eu preciso te acompanhar nos próximos dias, porque eu não sei o que vai acontecer na sua vida com tanto ganho de consciência.
você talvez enxergue coisas que antes você não enxergava. E aí eu venho com um diálogo terapêutico, você vai me mandar áudio, eu vou te mandar áudio, a gente vai conversar ao vivo nas sessões. Faz sentido isso para vocês? De que não é só deitar lá na cama, eu ficar olhando e ativando a Kundalini. Tem o pós-atendimento que é fundamental. Senão você pode se sentir perdida, tá bom? Então, 4 sessões é o protocolo de ativação da Kundalini. O valor é, já até esqueci, ó, lembrei, 1.200. O valor do protocolo de ativação da Kundalini é R$ 1.300. Se você fosse fazer uma sessão avulsa, que eu não estou mais vendendo sessão avulsa, seria 420 cada sessão. No protocolo cai para R$ 300 cada sessão, então dá um total de 1.200, mais o bônus, que é uma sessão de constelação familiar em grupo, tá bom? Então você vai ter ao todo 5 sessões por R$ 1.200. Não preciso nem falar que o valor está bem abaixo do mercado, não preciso nem falar que você não vai conseguir fazer um protocolo de 4 sessões de ativação da Kundalini com qualquer outro terapeuta por um preço menor do que esse, muito menos com mais uma constelação, né? Tem lugares que só a constelação já é esse valor. Então, gente, esse é o convite, essa é a oportunidade, até meia-noite de hoje. Aí quem não conseguir, quem não quiser, ou enfim, preferir deixar para outro momento, tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a fazer. Tem gente aqui que pode perceber, não é o meu momento, eu não quero ter mais consciência agora. Eu não estou pronta. Eu não quero gerar mudança na minha vida, eu quero continuar onde eu estou, porque onde eu estou tá legal. Então me deixa quietinha aqui, não quero fazer a ativação da minha Kundalini, porque não quero, não estou no meu momento. Tá tudo bem, tá? Então, a oportunidade que eu quero entregar para vocês hoje é esse bônus da constelação familiar. Então, é o valor, que está bem assim dentro, bem abaixo, inclusive, e mais o bônus da constelação familiar. Então, eu não vou mais colocar a constelação, é só para quem está aqui. Vocês não vão me ver fazendo esse protocolo com constelação fora da noite de hoje, tá? Porque não vai fazer sentido, é só para quem escolheu estar aqui na noite de hoje. E tem mais um motivo de eu dar essa oportunidade só para vocês. O exercício que nós fizemos hoje, eu estou até com uns papéis aqui na minha mão, que não dá para ver porque a luz está meio estourada, mas está cheio de decretos e de questões espirituais e orações e tudo mais, que eu preparei para a noite de hoje. Então, você que está aqui comigo, já fez uma introdução como se fosse assim, ó, você já passou por uma introdução que te deixou pronta para participar desse protocolo, tá? Então, por esse motivo, eu não vou mais vender esse protocolo com a constelação fora do grupo, porque eu não preparei as outras pessoas, eu não fiz os decretos com elas, eu não fiz purificação nenhuma, eu não coloquei a música do deixe ir, solte, não sei o quê. A pessoa vai estar encalacrada e eu escolho atender pessoas que passaram por essa introdução aqui da noite de hoje, tá bom? Então tá feito o convite, é até meia-noite, então se você sente que pode ser contribuição, manda mensagem para mim ou manda mensagem para o Murilo, alguém vai te responder, a gente te passa o link, dá para parcelar até 12 vezes no cartão de crédito, fica acho que 12 vezes de 120, uma coisa assim, tá? Manda mensagem que a gente vai trocando, vai conversando, mas se você percebe que é para você, não deixa passar. Porque eu tenho certeza que esse bônus da constelação ele vai fazer toda a diferença na sua vida. E não, eu adoro a constelação com bonecos, mas eu preciso dizer uma coisa: a constelação com pessoas ela tem o seu valor. Né? Vocês aqui que já constelaram com pessoas entendem o que eu estou falando. Você assistir um vídeo da sua história de vida ali na sua frente é algo muito profundo. Só quem já fez uma constelação com pessoas vai entender, né? O sentimento que é você olhar para o seu pai ali, olhar nos olhos da mãe, ver uma pessoa te representando e sabendo que aquilo não é um teatro, que aquilo é algo que aconteceu ali. Porque aquelas pessoas, e vocês sabem que eu jamais seria charlatão de criar uma novela e filmar, né? Então vocês sabem que aquelas pessoas nem sabem quem são vocês, muito menos a história de vocês. E elas estão ali fazendo aquela representação, entre aspas, sem saber de nada, apenas sendo guiadas por um campo energético que guarda toda a verdade sobre a sua história, que talvez nem você conheça.
mas o campo conhece. Tem um professor de constelação que fala que o campo de constelação ele é fofoqueiro, porque ele conta tudo, ele conta até aquilo que a gente não faz nem ideia, né? Sobre nós mesmos. A Paty botou, minha constelação foi incrível, muita coisa mudou, maravilhosa, Paty, realmente muito transformador. Então, esse é o convite, tá, gente? Ó, quem sentir, aproveita a oportunidade para não ficar sem a constelação, porque eu sei que você pode esperar e fazer o protocolo da Kundalini, só que aí você não vai ter a constelação, e talvez seja uma perda, né? Eu acho que fica muito mais completo se você conseguir. Gi, que já entrou, vai ganhar a constelação também, tá? Se tiver mais alguém que está fazendo, também vai ganhar a constelação. É isso, beijo no coração, então aguardo vocês, quem for entrar, quem não for entrar no protocolo da Kundalini, seguimos conectados, seguimos juntos, me siga lá no Instagram, continua lá acompanhando o conteúdo gratuito, e quando tiver mais um evento, não sei quando vai ter, não tenho nenhuma pretensão agora de refazer, mas quando tiver eu vou divulgar lá nas redes sociais, convido vocês novamente, tá? Beijo no coração, quem vai entrar no protocolo da Kundalini, uma boa viagem, porque eu chamo assim, é como se fosse uma viagem mesmo, sabe? Uma viagem assim intergaláctica para dentro de você mesma, então uma excelente viagem, que você faça uma boa viagem e eu serei o seu companheiro nessa viagem, pelo menos nos próximos 2 meses, tá? Beijo no coração, gratidão e que você tenha uma noite maravilhosa de sono. Beijo!